Boa noite a todos. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Esse texto da palavra de Deus é uma profecia, mais ou menos uns 700 anos antes de Jesus nascer, né? E é uma profecia que fala a respeito da vinda do Messias, da vinda do Senhor Jesus, que é o Messias, e que ele seria rejeitado e desprezado por Israel. Amém? Todos acharam? Amém. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, lemos aqui a Tua palavra. Fala conosco, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha falar a cada um segundo a necessidade que cada um tem. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías, ele é chamado profeta messiânico, porque Isaías foi um dos profetas do Antigo Testamento que mais falou a respeito do Messias, da vinda daquele que é o prometido desde Adão, quando Deus disse para Adão: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Já se referia à vinda do Senhor Jesus. E como está escrito também: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, a respeito da vinda de Jesus, a respeito da vinda do Messias, do Filho de Deus, já estava profetizado há muito tempo. E Isaías foi um profeta que pregou muito a respeito disso. Mas nós sabemos que os profetas, no seu tempo, eles eram na maior parte do tempo rejeitados pelo povo de Israel. Muita gente pensa assim, que os profetas eram queridos nos seus tempos, né? Mas não era não, os profetas eram perseguidos, muitos deles foram mortos, alguém foi cerrado pelo meio, outro jogado num poço, outros foram mortos, e ao ponto de Jesus, quando se referir aos judeus, disse que mataram os profetas que a eles foram enviados. Profeta de Deus nunca foi assim alguém que era bem visto na sua época, porque o profeta de Deus, ele chamava o povo a uma reflexão, a uma vida que agradava a Deus, e eles não queriam. E aqui o profeta Isaías, ele profetizou a respeito da vinda do Messias e da rejeição que Israel faria para com o Messias. Amém? A rejeição, porque Israel sempre aguardou o Messias. Até hoje eles esperam o Messias. E Jesus disse: eu vim em nome do Pai e vocês não me aceitaram, vocês não me seguiram, não creram.
Mas virá outro em seu próprio nome, nesse vocês crerão e a este vocês seguirão. E quando Jesus diz isso, ele fala a respeito da vinda do anticristo, aquele que enganará Israel por 3 anos e meio. E por 3 anos e meio, Israel achará que encontrou o Messias, porque eles rejeitaram o verdadeiro Messias. E aqui no capítulo 53 do livro de Isaías, que é uma parte da Bíblia judaica, os judeus têm este livro do Velho Testamento, está lá na Bíblia deles, né? E o profeta Isaías, ele diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem foi que ouviu e creu? Porque ele sentia que ele estava pregando e falando de alguma coisa tão importante, mas que as pessoas não criam, que o povo de Israel não cria e não creria quando chegasse. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E aqui ele diz que ele foi subindo que nem um brotinho perante ele, como raiz de uma terra seca, como um renovo, um broto nascendo de uma raiz seca. Ele não tinha parecer nem formosura, não tinha parecer nem beleza. E diz aqui, dizendo de Israel, ele diz: e nós, esse nós aqui é Israel, e nós, Israel, olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. A gente olhou para ele e a gente não o desejou, nós o desprezamos, como está escrito aqui. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens, rejeitado por Israel, né? Um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus era carpinteiro, trabalhava no pesado, né? Construtor, trabalhava no pesado. Quem trabalha em obra sabe como é difícil. É ou não é? Trabalho pesado. Jesus trabalhava no pesado também. E ele foi rejeitado, e os judeus olhando para ele, alguém disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque chamavam ele de Jesus, o Nazareno. Se bem que Jesus não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, como estava profetizado. E tu, Belém Efrata, estás entre as menores de Judá. Contudo, adquire e vi de vocês o Redentor. Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Mas no tempo de Jesus ele era chamado de o Galileu, porque ele morava na Galiléia. Era chamado de Nazareno, porque ele vinha de Nazaré. E até um dos seus discípulos mesmo, quando alguém disse: achamos o Messias, achamos alguém que é muito importante, Jesus de Nazaré. E aquele discípulo disse para o outro, dizia: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Graças a Deus que esse discípulo, quando encontrou Jesus, Jesus disse para ele: eis aí um homem em que não há dolo. Eis aí um verdadeiro homem que não há dolo. E Filipe disse para ele: mas como é que o senhor me conhece, sabe as coisas a meu respeito? E Jesus disse: eu te vi orando debaixo daquela figueira. E ele estava sozinho lá naquela figueira. Jesus, ele pensava, Jesus não tinha como saber que eu estava orando e que eu estava falando com Deus. E as coisas que eu estava falando, Jesus disse: eu estava lá te ouvindo debaixo da figueira, quando ele estava orando. Graças a Deus que ele ouviu e creu, e seguiu a Jesus por toda a sua vida. Mas o povo de Israel desprezou. O povo de Israel desprezou e despreza até hoje.
Se bem que muitos judeus estão se convertendo, estão descobrindo que Jesus é o verdadeiro Messias. Houve até um rabino muito famoso, já muito velhinho. Ele disse: eu achei o Messias. E ele disse: depois da minha morte, vocês abram lá, ele deixou escrito, vocês podem abrir essa carta, lá está o nome do verdadeiro Messias. E ele já tinha quase uns 100 anos, ou mais de 100 anos, e o filho dele também rabino, uns 80. E quando eles abriram, estava lá que o nome do Messias é Jesus, Yeshua, em hebraico, Jesus. E aí aquele povo começou a pensar: não, ele vai ver que ele estava caducando, né? De falar que o nome do Messias é Jesus, não pode, né? Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Mas, diz aqui, ele era desprezado, né? O mais rejeitado entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, viu com que os homens escondiam o rosto, era desprezado. E nós não fizemos dele caso algum. Nós não desejamos, não fizemos caso dele. E olha que Jesus veio com sinais, prodígios e maravilhas. Jesus, ele ressuscitou mortos. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitou Lázaro, já 4 dias no túmulo. Ele curou cegos, paralíticos, curou leprosos. Ele pregava a palavra com poder, expulsava demônios. Mas mesmo assim, Israel não o desejou, Israel não o seguiu. E Jesus, denunciando a hipocrisia daqueles líderes religiosos, os chamava de hipócritas, sepulcros caiados. E Jesus também falava o que tinha que falar, né? Quando ele achava que era hipócrita, ele falava: vocês são hipócritas. Quando ele falava que eles eram mentirosos, falava: são mentirosos. Quando falava que era um sepulcro caiado, ele falava na cara deles. E cada vez que ele falava, eles queriam mais matar Jesus. E ele diz aqui: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Jesus, quando ele morreu lá na cruz, ele perdoou o nosso pecado, perdoou o seu pecado. E ele curou as suas enfermidades, as nossas enfermidades. Jesus, ele salva, ele cura, batiza com o Espírito Santo, e um dia ele vai voltar. Jesus, ele é completo. E ele diz aqui: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele diz: e nós, Israel de novo, e nós, os israelitas, né? O reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando Jesus estava na cruz, ele dizia: tá bom, ai, tá vendo? Fez tanto milagre, agora desce da cruz e a gente acredita. Mas Jesus não veio para descer da cruz. Ele não veio para fazer isso. Aliás, quando Jesus tomou o caminho de Jerusalém, ele disse: eu estou indo para Jerusalém, onde eu vou ser morto, crucificado, rejeitado do povo de Israel. E ele diz que ele veio para isso, para salvar o perdido. Ele veio para salvar o que havia perdido. E quem era o perdido? Nós, todos nós estávamos perdidos. Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. E ele veio para pagar pelos nossos pecados. Ele veio para nos dar a vida eterna, a salvação e o perdão. E eles aqui, como Israel disse, nós achamos que ele era ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Amém? Ele foi ferido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e foi moído pelas nossas iniquidades.
e o castigo que nos traz a paz. Por que o castigo que nos traz a paz? Porque através do sacrifício de Jesus nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos ser perdoados por Deus através do sacrifício de Jesus. Então o castigo, o sacrifício que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus sarou a nossa alma, sara também o nosso corpo e nos dá a vida eterna. Isaías segue, ainda diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que está dizendo? Israel se desviou. Israel se desviou de Deus. Como ovelha, cada um foi para o seu caminho. Como nós também. Cada um de nós ia para o nosso caminho. Cada um ia para o seu próprio caminho. Cada um de nós, muitas vezes, quis fazer o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o nosso pecado, a nossa iniquidade. E ele foi oprimido que nem um cordeiro mudo. Foi oprimido e não abriu a sua boca. Jesus, quando estava perante Pilatos, Pilatos ficou maravilhado porque ele falava as coisas, Jesus ficava calado. Eu fico pensando, irmãos, vocês já imaginaram? Hoje eu tenho 66, vou fazer 67 anos. Jesus tinha 33. Era um menino. Para mim, assim que já tem essa idade, eu sou um menino. 33 anos. Tão calado ali diante de Pilatos, diante dos seus acusadores, diante de Caifás, Anás, depois perante Herodes, perante os soldados, onde ele foi chicoteado, e ele não abriu a boca. Tão só e tão calado, o silêncio de Jesus, quieto, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele não estava ali para se defender. Ele teria argumentos para se defender. Jesus poderia se defender, até usando as leis romanas. Jesus poderia se defender, mas ele não se defendeu. Ele ficou calado, só e calado. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Só e calado. Ele diz: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. O que está dizendo aqui? Que o Messias seria morto, e que morreria, não estaria mais entre a terra dos viventes. E ele foi atingido pela transgressão do meu povo, disse o profeta Isaías. O povo de Israel, o povo que rejeitou o Messias que lhes foi enviado, e agora estão esperando o outro. Não se assustem se aparecer de repente um Messias lá em Israel. Jesus já disse que vai vir. Não se assuste. Também não achem que é o Messias, não. Ainda que ele faça sinais, prodígios, maravilhas, né? Ainda que ele faça descer fogo do céu, pode fazer o que quiser. Este não é o Messias, é um falso Messias, é a besta, o anticristo que virá. E nós temos que saber disso, para que quando ele se manifestar, nós saibamos que Israel rejeitou o verdadeiro Messias, e Jesus disse: vocês não me aceitaram, mas vocês vão seguir o estranho, vão seguir o outro que vier, vai vir em seu próprio nome.
esse vocês vão seguir. Amém? Por 3 anos e meio Israel será enganado, mas depois Israel vai perceber que eles foram enganados. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, portanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Aqui, já o profeta estava vendo que ele foi morto, e que na hora dele ser colocado numa sepultura, seria numa sepultura de rico. Puseram a sua sepultura com os ricos na sua morte. Por que com o rico na sua morte? Porque o sepulcro em que Jesus foi colocado era cavado numa rocha, era algo muito caro e que pertencia a José de Arimateia. Aquele sepulcro tinha sido feito para José de Arimateia, mas José de Arimateia cedeu aquele sepulcro para receber o corpo do Senhor Jesus. Só que aquele sepulcro está vazio, porque Jesus ele ficou ali 3 dias, mas ele ressuscitou dos mortos e está vivo. Foi colocado ali na sexta-feira, mas no domingo de manhã Jesus ressuscita dos mortos, está vivo, e ele virá, subiu aos céus, e ele voltará de lá para nos buscar um dia. Amém? Graças a Deus, né? O rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. E diz aqui que ele verá a sua posteridade. Jesus está vendo você. Você é a posteridade de Jesus. Nós somos a posteridade de Jesus. Ele estava vendo aquilo, o fruto do seu trabalho. Ele viu. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus fica satisfeito com cada um que se converte, cada um que diz: eu quero ser de Jesus, eu creio em Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, é o Salvador da minha alma, porque estes estarão com Ele para sempre, e Ele vai ver o fruto desse trabalho, desse sacrifício, e diz aqui a palavra: Ele ficará satisfeito, Ele vai ficar contente de ver o que Ele fez por nós. Com seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus levou a nossa iniquidade sobre ele. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Derramou a sua alma na morte. Eu fico pensando, né? Aqui diz claramente que ele seria desprezado por Israel, seria morto, seria colocado numa sepultura de rico, que ele seria colocado entre malfeitores, ele foi contado com os transgressores, com os malfeitores, ele foi colocado entre 2 ladrões. Um deles se converteu, né? Na hora da morte, um deles se converteu, o outro não quis se converter. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Jesus intercede por nós. Jesus está, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Israel um dia reconhecerá que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias verdadeiro. Jesus é aquele que está escrito aqui em Isaías 53, é aquele que estava profetizado e que o Isaías disse: quem é que acreditou no que eu falei? Quem acreditou? Porque muita gente, os judeus não acreditaram, e muitos deles não acreditam até hoje, mas um dia eles crerão, um dia Israel se converterá, um dia eles vão chorar. Está escrito assim, aqui na palavra de Deus, que chegará o dia que eles dirão assim: que são estas feridas nas tuas mãos e nos seus pés? Que feridas são essas na sua mão? E ele vai dizer: essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos.
São as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Não foi num país pagão, estrangeiro, que ele foi ferido, mas foi em Israel e Jerusalém. Né? São as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E diz que eles chorarão como quem chora pela perda de um filho primogênito. Eles vão chorar amargamente quando eles reconhecerem e verem que eles rejeitaram o Messias que eles tanto esperavam, mas que eles não creram na pregação dos profetas, não creram quando ele veio, não creram na pregação de João Batista, não creram na pregação dos outros profetas que anunciaram a vida dele, e o rejeitaram como estava profetizado, estava dito, porque para Deus, Deus conhece o futuro de todas as coisas. Deus sabe. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você saiba isso, né? Que Jesus seria rejeitado por Israel. Saiba que virá um que Israel aceitará e dirá: este é o verdadeiro Messias. Não é o Messias, vocês saibam disso. Estejam já avisados de antemão que o que se manifestará e que será aceito por Israel não é Jesus, porque quando Jesus vier, ele virá como um relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Viu? Ele vem com as nuvens do céu, ele vem como um relâmpago, né? Ele não vem assim para estar mais lá em Jerusalém como Israel espera, não vem mais para estar lá entre os judeus. Ele estará depois da batalha do Armagedon. Sim, Jesus estará aqui na terra novamente, mas aí nós estaremos com ele, com o corpo imortal, revestidos da imortalidade, estaremos para sempre com o Senhor e reinaremos com ele. Amém. Que Deus abençoe a você, a sua família e a todos os que ouvirem esta palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.